Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos começar um projeto de instalação elétrica residencial. E para essa aula eu defini os seguintes objetivos. Primeiro, fases de desenvolvimento de um projeto de instalação residencial, procedimentos iniciais para a criação de um projeto de instalação elétrica, análise de planta baixa para o dimensionamento dos pontos de iluminação e tomadas, e por fim, aplicação da normativa técnica relacionada a instalações elétricas de baixa tensão, NBR 5410. Legal. Falando aqui do escopo de um projeto de instalação elétrica, temos que, de modo geral, um projeto de instalação elétrica seguro deve levar em conta o cumprimento das normas técnicas específicas da ABNT e da concessionária local fornecedora de energia, a qualidade dos materiais e dispositivos empregados, o modo de utilização, a manutenção preventiva e corretiva. Um projeto de instalação elétrica ele é composto por diferentes fases. Na fase preliminar, uma das etapas de maior importância refere-se ao dimensionamento dos materiais e à especificação dos dispositivos elétricos a serem utilizados. Então, nessa parte entra aí o cabeamento, a parte aí de proteção, disjuntores, DR, DPS, tá? Entra nessa parte aí de especificação. E além disso, o projeto deve possibilitar a otimização do sistema e garantir a existência de diagramas que representem fielmente a localização de todos os circuitos alimentadores, eletrodutos, dispositivos de proteção, pontos de iluminação e de tomadas, de modo a reduzir o tempo e o custo de manutenção corretiva ou preventiva. Tá? Então, a instalação elétrica ela deve ser realizada aí de uma forma bem organizada, com um bom levantamento, inclusive levantamento de custo, né? Porque muitas vezes quando se vai executar ali o projeto, tem uma distorção muito grande, né, de custo, tanto que os clientes tendem aí a reclamar muito, né? Porque você chega com orçamento e depois tem um orçamento totalmente diferente. Então, tudo deve ser levado em consideração para que o projeto ocorra da melhor forma possível. Legal. Agora, turma, eu vou adotar aqui uma planta baixa para a gente começar a fazer a análise, tá, de instalação elétrica. Bem, as etapas de um projeto de instalação elétrica residencial seguem a norma NBR 5410, tá, que é instalação elétrica de baixa tensão, e a norma técnica unificada, conhecida como NTU. Então aqui eu trago a planta baixa, né, referente à residência, uma residência pequena com quarto, sala, banheiro, cozinha e uma área de serviço aqui, tá? Então a gente vai fazer a instalação elétrica, o projeto, né, de instalação elétrica para essa residência. Ah, professor, mas uma casa pequena assim, muito pequena, não é comum, né, hoje em dia? Não, mas pode imaginar como se fosse um apartamento, né? Um apartamento você pode ter tranquilamente aí um quarto, sala, banheiro, cozinha e uma área de serviço, tá? Então, pense dessa forma. Óbvio, é para imaginar como um apartamento, não como o prédio inteiro, tá? Só para vocês entenderem. Vamos lá. Então, a primeira coisa a se fazer, né, estipulado pela 5410, a NBR 5410, é determinar o cálculo para a área e para o perímetro. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, ó, da sala. Então a sala ela tem 4,20, tá? Essa parede, e 3 metros nessa outra. Se eu quiser calcular a área, aqui seria um retângulo, né?
A área é lado vezes lado, então 420 vezes 3 dá 12,60 metros quadrados. Perímetro é só somar todos os lados, né? Então, como eu tenho sempre dois lados iguais, eu posso fazer 2 vezes 4,20, que é uma parede, e 2 vezes 3, que é outra parede, resultando em 14,40 metros. Legal? Fiz isso para a sala. Bacana. Agora, eu tenho uma tabela aqui ao lado que demonstra os valores referentes para cálculo de perímetro e área de cada um dos cômodos, tá? Dessa residência. Então, a sala já fizemos, ó. A sala já está aqui, tinha 4,20 um lado da parede, 3 metros do outro lado. A área deu 12,60 e o perímetro 14,40. O quarto teve esses parâmetros, banheiro esses daqui, cozinha e área de serviço. Então já temos o cálculo da área, tá? E do perímetro para cada um dos cômodos. Já temos isso bem definido. E uma coisa aqui que é interessante ressaltar é o seguinte: no banheiro nós temos um chuveiro, né, de 6.400 watts, que é um equipamento específico. Assim como na cozinha, foi considerado uma torneira elétrica, tá, de 4.400 watts. Nossa, que chique, uma torneira elétrica. Sim, né? Quem for lavar louça merece, né? Ter uma água quentinha aí no inverno. Então, eu adotei o chuveiro e uma torneira elétrica para que a gente possa trabalhar com pontos específicos, tá? Para a nossa instalação elétrica. Iremos entender depois o que significa esse ponto específico. Legal. Subsequentemente, aliás, é feita a previsão de carga de iluminação, tomada, chuveiros e demais aparelhos. Ressalta-se que as normas técnicas cabíveis têm de ser obedecidas para que não ocorra super ou subdimensionamento das instalações. Para estabelecer a potência de pontos específicos, deve-se atribuir potência nominal do aparelho, que seria instalado ali, para cada cômodo, tá? Então, nós retomamos ali a tabela, né, a tabela anterior. No banheiro está previsto um chuveiro de 6.400 watts e na cozinha uma torneira elétrica de 4.400 watts. Legal, uma coisa importante, ó. A conexão de aquecedor, tal como torneira elétrica e o chuveiro elétrico, né, desses aquecedores de água, eles devem ser conectados a um ponto de utilização de forma direta, ou seja, sem uso de tomada de corrente. Portanto, eu não preciso de uma tomada para ligar o chuveiro e não preciso de uma tomada para ligar aqui a torneira elétrica. A conexão é feita de forma direta, tá? Questão colocada pela norma, tá? Então, para aquecedores de água, fazemos a ligação direta dos condutores do equipamento para a instalação elétrica. Legal. Agora, quanto à iluminação nos ambientes, como que fica, né? Bem, levando em conta as recomendações das normas, é possível determinar a potência necessária para cada cômodo e o número de pontos de iluminação conforme os itens a seguir. Bom, área inferior a 6 metros quadrados. Devemos ter ali no mínimo 100 VA e um ponto de luz. Área superior a 6 metros quadrados. 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e 60 VA para cada 4 metros quadrados restantes. Se a área for inferior a 4 metros quadrados, nenhuma potência, tá?
Para potência de iluminação superior a 250 VA, recomenda-se mais de um ponto. Ou seja, aqui, por exemplo, supondo, temos 100 VA para esses 6 primeiros metros, e depois nós temos mais 4 pontos, que seria de 60 VA. Tá? Então, 60 vezes 4 seria 240, tá? 240. Mais 100 dá 340. Opa, ultrapassou 250 VA. Ultrapassando 250 VA, eu tenho que colocar um ponto, tá? De potência, poderia ser metade ali, por exemplo, 170, né? 170 para um ponto e 170 para outro ponto. Mas eu posso colocar pontos distintos de luz. Eu não preciso ter apenas 2 pontos. Eu posso colocar 3 pontos, por exemplo. O que interessa é que a norma seja respeitada. Então, no mínimo 100 VA para uma área inferior a 6 metros quadrados. Tá? E para os outros 6, deve-se colocar ali, quando a área for superior a 6 metros quadrados, 100 VA para os 6 primeiros, 60 VA para cada 4 metros quadrados restantes. Então, isso é importante. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Um exemplo de cálculo para cada um dos cômodos. Exemplo este relacionado apenas à iluminação, tá? Então perceba, o que eu passei anteriormente para vocês foi aquela potência, VA, VAR e watts. Aqui nós estamos trabalhando com potência em VA, seria a chamada potência aparente. Muito bem, sala. Nós temos lá um cálculo para a sala, fizemos juntos, de 12,6 metros quadrados. Ok. Então, para os primeiros 6 metros quadrados, 100 VA. Depois, de 6 a 10, eu tenho 4 metros quadrados completos. 4 metros quadrados completos. Então, eu acrescento mais 60. E de 10 a 12, fica faltando 2,6 metros quadrados. Ah, professor, não deu 4. Então, não acrescenta nada. Tá? Você só vai acrescentar se der 4 metros completos. Deu abaixo, não acrescenta. Aqui aconteceu de novo. 4 metros completos, né? 60 VA e 1,25. Não acrescenta nada. Banheiro, 3,25. Abaixo de 6. Então, um ponto de 100 VA. Tá? Cozinha, 7,5 metros quadrados. Deu ali um pouco acima de 6, né? Ó, deu 6, 100 e 1,5. Chegou em 4? Não, então não acrescenta nada. E área de serviço, 4,5 metros quadrados, menor que 6 metros quadrados, então um ponto de 100 VA. Com isso, temos 2 pontos de 160 VA e 3 pontos de 100 VA para os cômodos da nossa instalação elétrica, referente apenas à iluminação, tá? Os pontos de luz. Ok, turma? Então, para essa aula, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Deixem suas perguntas no chat, né? Podem mandar áudio, imagem, o que vocês acharem pertinente, para que a gente possa conversar e aparar as arestas aí da aula de hoje. Beleza, turma? Grato a todos pela atenção, bons estudos e até a próxima.